Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos finalizar o livro de Esdras. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Esdras, capítulo 10. Hoje tá uma chuva aqui, graças a Deus, tá um friozinho, eu amo. Eu amo esse clima de chuva, frio, bom demais. Dificulta sair? Dificulta, mas eu gosto. Se eu não tiver debaixo de chuva, eu gosto da chuva. Todo mundo, né? Vamos lá, vamos começar? Paz do Senhor, queridos. Hoje nós vamos ler Esdras, capítulo 10, que fala sobre confissão de pecados do povo. Enquanto Esdras estava orando, confessando, chorando, prostrado diante do templo de Deus, uma grande multidão de israelitas, homens, mulheres, crianças, reuniram-se em volta dele. Eles também choraram amargamente. Então Secanias, filho de Jeriel, um dos descendentes de Elão, disse a Esdras: fomos infiéis ao nosso Deus quando nos casamos com mulheres estrangeiras procedentes dos povos vizinhos. Mas apesar disso, a esperança para Israel. Façamos agora um acordo diante do nosso Deus e mandamos de volta todas essas mulheres e seus filhos. Segundo o conselho do meu Senhor, daqueles que tremem diante dos mandamentos do nosso Deus, que isso seja feito em conformidade com a lei. Levante-se, essa questão está em suas mãos, mas nós os apoiaremos. Tenha coragem e mãos à obra. Esdras levantou-se e fez os sacerdotes principais, os levitas e todo Israel jurarem que faria o que fora sugerido, e eles juraram. Então Esdras retirou-se do templo de Deus e foi para o quarto de Joanã, filho de Eliasabe. Enquanto esteve ali, não comeu nem bebeu nada, lamentando a infidelidade dos exilados. Fez-se então uma proclamação em todo Judá e em Jerusalém, convocando todos os exilados a reunirem-se em Jerusalém. Os líderes, as demais autoridades tinham decidido que aquele que não viesse no prazo de 3 dias perderia todos os seus bens e seria excluído da comunidade dos exilados. No prazo de 3 dias, todos os homens de Judá e de Benjamim que tinham se reunido em Jerusalém no 20º dia do 9º mês do povo estavam sentados à praça que ficavam diante do templo de Deus. Todos estavam profundamente abatidos por causa da reunião e também porque chovia muito. Olha, está chovendo muito aqui. Então o sacerdote Esdras levantou e disse-lhes: vocês têm sido infiéis. Vocês se casaram com mulheres estrangeiras, aumentando a culpa de Israel. Agora confessem o seu pecado ao Senhor, o Deus dos seus antepassados. Façam a vontade dele, separem-se dos povos vizinhos e das suas mulheres estrangeiras. A comunidade toda respondeu em alta voz: você está certo. Devemos fazer o que você diz, mas há muita gente aqui e esta é a estação de chuvas, por isso não podemos ficar do lado de fora. Além disso, essa questão não pode ser resolvida em um dia ou 2, pois foram muitos anos que assim pecamos. Que os nossos líderes decidam por toda a Assembleia. Depois que cada homem de nossa cidade que se casou com uma mulher estrangeira venha numa data marcada, acompanhado de líderes e juízes de cada cidade, para que afaste de nós o furor da ira do Senhor nosso Deus deste pecado. Somente Jonathan, filho de Azael, e a Jazeias, filho de Tikva, apoiadores de Mesulão, e o levita Sabetai, isso mesmo, discordaram. E assim os exilados fizeram conforme o proposto. O sacerdote Esdras escolheu o chefe de família, um de cada grupo de família, todos eles chamados pelo nome. E o primeiro dia do 10º mês, eles se assentaram para investigar cada caso.
No primeiro dia do mês, terminaram de investigar todos os casos do casamento com mulheres estrangeiras. Os culpados do casamento misto. Entre os descendentes dos sacerdotes, esses foram que se casaram com mulheres estrangeiras. Dentre os descendentes de Jesua, filho de Josadaque, e os seus irmãos, Maazéias, Eliezer, Jaribe, Jedaías, eles apertaram as mãos como sinal de garantia que iriam despedir-se de suas mulheres. E a cada um apresentou um carneiro, um rebanho, uma oferta por sua culpa. Dentre os descendentes de Mer, Anani e Zebadias. Dentre os descendentes de Arim, Maacéias, Elias, Semaías, Jeiel, Uzias. Dentre os descendentes de Passur, Elionai, Maacéias, Ismael, Natanael, Josadab, Eleassa. Dentre os levitas, Josadab, Simei, Quelaías, também chamado de Quelita, Petaías, Judá, Eliezer. Dentre os cantores, Eliasabe. Dentre os porteiros, Salum, Telém, Uri. E dentre os israelitas, dentre os descendentes de Pairós, Ramias, Gesias, Malquias, Miamin, Eleazar, Malquias e Benaia. Dentre os descendentes de Elão, Metanias, Zacarias, Jeiel, Abidi, Jeremote e Elias. Dentre os descendentes de Zatu, Elionei, Eliasibe, Matanias, Jeremote, Zabade, Aziza. Dentre os descendentes de Bebai, Joanã, Ananias, Zabai, Atilai. Dentre os descendentes de Bani, Mesulão, Maluque, Adaías, Jazube, Seal e Jeremote. Dentre os descendentes de Pat-Moabe, Adna, Quelau, Betânia, Manassés, Matânia, Bezalel, Biúde, Manassés. Dentre os descendentes de Harim, Eliezer, Isias, Malquias, Semaías, Simeão, Benjamim, Maluque e Semarias. Dentre os descendentes de Rassum, Metemai, Matatá, Zabade, Elifelete, olha o nome. Jeremai, Manassés, Simeis. Dentre os descendentes de Bani, Mandai, Anrão, Uel, Betânia, Bedias, Quelui, Vânias, Meremote, Eliasabe, Matanias, Matenai, Jaassai. Dentre os descendentes de Binui, Simei, Selemias, Natã, Adaías, meu Deus, sei falar isso aqui não. Maquinadibai, é isso? Sanzai, Sarai, Azarel, Selemias, Semarias, Salum, Amarias e José. Dentre os descendentes de Nebo, Jeiel, Matitias, Zabade, Zebina, Jadai, Joel, Benaía. Todos esses tinham se casado com mulheres estrangeiras e alguns deles tiveram filhos dessas mulheres. Fim. Uau! Hoje o texto ele é muito sério. Ele é muito profundo e ele precisa nos trazer um renovo. Presta atenção. Esse povo casou-se com mulheres estrangeiras. Mas, Poliana, qual o problema? Todos. Quando você se casa com alguém que não tem os mesmos princípios e valores com você, pode ter certeza de uma coisa, vai dar ruim. Porque o padrão de Deus, ele é altíssimo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e ela virou para mim e falou assim: Poliana, você não precisa ter o padrão tão alto. Poliana, você não pode ser tão exigente. Poliana, você não pode isso, você não pode aquilo, você tem que ser menos exigente. Ela ficou falando. Quando ela terminou de falar, eu virei para ela e falei assim: não concordo com você. Eu não vou ter o padrão baixo, não. O meu padrão é aqui, ó, aqui pra cima. Sabe por que o meu padrão é alto, altíssimo, super alto, mega alto, mais alto que eu puder imaginar? Porque o padrão de Deus é assim. O problema é que a gente quer se basilar por baixo.
E aí a gente aceita qualquer coisa. Também eu não posso ser tão exigente, né? Essa é a pior frase, essa é a pior força cognitiva que um ser humano pode ter. Não vou ser tão exigente assim. Vai ser sim. Vai ser exigente sim. Se você ler Bíblia, você vai ver que Deus é um Deus altamente exigente e zeloso. Se existe alguém exigente, esse é o Deus que eu sirvo. O padrão de Deus é tão alto, tão alto, tão alto, que ele não permite que a gente ande por lugares estranhos. O padrão de Deus é altíssimo, queridos. Altíssimo. Se vocês estão achando que o padrão de Deus é baixo, vocês estão nós, aliás, estamos completamente enganados. O padrão de Deus, ele é o padrão que rege o mundo. Por isso que o padrão de Deus é quem é de Deus. Tem que ter muita exigência em seu comportamento, sim. Porque se eu e você começarmos a nos basilar por uma exigência mais baixa ou inferior, a gente começa a sair da prática das boas obras. Deus, ele não nos autoriza ir atrás do pecado. E só quem vai diante daquilo que Deus tem pra gente é quem não vai coadunar com o pecado. Então o padrão de Deus é muito alto. O padrão de Deus é tão alto, tão alto, tão alto que não é para todo mundo. Deveria ser, mas as pessoas não querem. Por que as pessoas não querem? Porque é alto demais. Deus, ele traz para nós o nível de exigência compatível ao tamanho da alegria da nossa salvação. Vou aceitar aqui qualquer coisa. Então a alegria da sua salvação é pouca, né? Tá bom assim. Então a alegria da sua salvação tá bom assim. O Deus que eu sirvo, ele é dono do ouro e da prata. Ele não vai se contentar até que eu e você estejamos em um padrão alto. Um padrão alto espiritual, um padrão alto entre nossos pares, um padrão alto para espalhar o evangelho, um padrão alto para a gente ter nossas relações sociais, um padrão alto com o teu corpo, com os teus relacionamentos, com a questão da tua prosperidade. Não é dinheiro, mas é prosperidade. Existem pessoas que o padrão alto da vida dela é ser classe média para sempre. E tem gente que o padrão alto é ser padrão alto mesmo. Mas Deus nunca tem a miséria para os seus filhos. Poliana, hoje eu vivo a miséria. Então você tem que ter a consciência de que você não está vivendo o padrão de Deus. Eu não estou dizendo, existem pessoas de Deus maravilhosas que elas vão ter a vida inteira com um recurso financeiro limitado, né? E aquele vai ser o trajeto da vida dela. Porém, recurso financeiro limitado não diz respeito à escassez. Escassez é uma coisa, recurso financeiro limitado é outra. Então a gente precisa aprender a discernir esses tempos e essas circunstâncias. O que eu quero dizer para vocês é: não se baseie por baixo. Deus, ele tem algo alto, lugares altos pra gente. Qual foi a vez na palavra que vocês acabaram lendo que Deus tinha um padrão inferior ou mínimo para o povo dele? Nunca. Essa palavra, ela é inexistente. Sabe por que essa palavra é inexistente? Porque simplesmente Deus, ele é um Deus, um pai exigente. Então, ele sendo pai exigente, eu e você precisamos ser exigentes também. Então eu vou ser exigente com o pecado, eu vou ser exigente com o meu comportamento, eu vou ser exigente com aquilo que Deus tem para mim. Vocês sabiam, eu tenho certeza, nos últimos tempos, e a gente se aproxima dos últimos tempos, só sobrarão os radicais. Eu amo essa frase. E essa frase diz respeito ao nível de exigência de Deus. E aqui o povo tinha se casado com mulheres estrangeiras. Poliana, quem são mulheres estrangeiras? Fala sobre um povo que não é o povo de Deus. O problema é que aqueles estavam na construção da sociedade. A questão é que aqui eles estavam focando na base sanguínea
no sangue, né? Quando você fala sobre nacionalidade, você vai estudar o artigo da Constituição, ele fala ius soli e ius sanguíneo, que é sobre quem nasceu naquele país ou quem tem o sangue daquele país. E aqui, em Israel, o que importa é quem tem o sangue desse país. Esse é o grande problema. O grande problema é que aquele povo, eles estavam fazendo alianças, eles estavam fazendo adoração. Mas por que eles tiveram que se despedir de suas esposas? Porque toda relação sexual envolve um convidado espiritual. Toda relação sexual é uma adoração. Toda relação sexual envolve um derramamento de sangue. Como eles iriam prestar sacrifícios e ofertas e estar diante de um derramamento de sangue de alguém que não era dos mesmos princípios e valores que eles. Mas, Poliana, poderiam ser e se converter? Poderiam, mas a questão da nacionalidade israelense é uma questão de ius sanguinis, que é o sangue. Isso acontece muito em país europeu, também do Oriente Médio, até hoje. O Brasil é o quê? Solis. Porque a gente é meio solis, meio sanguíneo, a gente é meio misto, entendeu? É porque, enfim, é o que tá vindo, tá tendo, entendeu? Aqui no país. Tá vindo, tá tendo. Mas lá fora é quem é do sangue, não interessa. Nasceu em qualquer lugar, é europeu, vai ser europeu. É sangue, do sangue. Agora, como que faz? Como que eles iam fazer naquela época? Tchau. Ah, mas eu tenho que abandonar? Tem. Aqui ele fala sobre um ambiente espiritual de você pegar o caminho de volta. Hoje não dá, né? Não dá para uma pessoa casada abandonar uma outra pessoa, que é o seu marido ou sua esposa, sendo que ela não é dos mesmos princípios e valores que você. A palavra de Deus diz, depois o sangue de Jesus, ai meu Deus, Poliana, por que teve isso aí? Poder abandonar. Poliana, olha, ia abandonar, ia ficar top minha vida. Não tem problema agora que eu entendi, não tem problema. Tem sim. Isso aqui não é para hoje. Vocês lembram, a gente está lendo o Antigo Testamento. No Novo Testamento, através da Nova Aliança, Jesus derramou o sangue dele por todos os gentios. Quem são gentios? Todos aqueles que não têm o sangue israelita, israelense, correndo, né, no corpo. Então é você e sou eu. Esses são gentios. Existe o Israel físico, que é Israel mesmo, e existe o Israel espiritual, que ele foi enxertado na oliveira verdadeira através do sangue de Jesus. E quem é o Israel espiritual? Eu e você. Então, depois do sangue de Jesus, Jesus vem dizendo pra gente que toda criatura que quer a presença dele pode se tornar um Israel espiritual. Então é por isso que se eu casar com alguém que não é dos mesmos princípios e valores que eu, se eu ir por uma base baixa, se eu ir assim aqui por baixo, o que vai acontecer? Vai acontecer que não vai dar bom, porque você não vai poder se divorciar. As pessoas, elas querem pegar o evangelho e trazer para a realidade delas e falar, eu vivo o meu próprio evangelho. Só que eu quero saber para onde você quer ir. Porque se você realmente quiser ir para o céu, Poliana, então eu quero ir para o céu. Tudo bem. Então você vai viver o evangelho de Jesus, não o seu. Se eu acho que fica engraçado. Tem cada igreja, gente, cada um prega o que quer, né? Só que existe uma verdade, essa verdade está acima de tudo isso, que é a verdade do sangue de Jesus. Eu vou falar aqui uma coisa, se você quiser viver sua vida com as suas desculpas, com seus enganos, tudo bem, não tem problema. Aqui na terra não tem problema, mas eu quero saber o que você quer diante de Deus. Como você vai prestar contas ao seu Deus? Olha, Deus, eu casei com esse, aí ele não era crente. É horrível ver com ele. Então eu desisti dele, eu vou para outro. Aí com certeza você vai casar com o segundo, porque as pessoas não param no segundo casamento. Não acho que param, porque não param. Aí eu casei com esse,
não rolou também. Ele, olha, ele tinha esses defeitos, mas... E ali eu tô no terceiro, no quarto, no quinto. E é assim que as pessoas se comportam. Você vai conversar com uma pessoa jovem, novinha, tá no terceiro casamento, no segundo casamento. Por que que essas coisas acontecem? Porque ela não sabe quem é o Deus dela. Então ela se casa com uma pessoa estrangeira e ali ela não suporta o processo. Porque quando a gente está do lado de uma pessoa estrangeira, as coisas de Deus, Poliana, eu tô aqui, eu conheço o evangelho, mas eu casei com o tal do estrangeiro. Aquele lá que não sabe, não faz ideia das coisas de Deus. Então ele não tem os mesmos princípios e valores que eu e só faz um monte de trapalhada atrás da outra. Você sabe o que acontece? Você vai ter que pagar o preço. Mas eu não quero pagar o preço, mas para que casou? Era só não ter casado. Ninguém colocou uma peixeira na sua cabeça e falou, vai casar. Por quê? Porque Jesus entende que todos nós podemos ser novas criaturas. Jesus é para todo mundo. O Espírito Santo não. O Espírito Santo é para comandar a igreja para o céu. A igreja. Por isso que eu falo tanto com vocês irem para a igreja. Mas Jesus é para todos. E lembrando que Jesus é para todos, ele é para essa coisinha de Jesus que está aí ao seu lado. Então você vai ter que pagar o preço para a mentalidade dele deixar de ser uma mentalidade carnal e estrangeira e passar a ser uma mentalidade que vai ser guiado e comandado pelo Espírito Santo de Deus. E parece poético, parece bonito, parece lindo o que eu tô falando, né? Mas é muito difícil. Existem pessoas que nunca vão querer o Evangelho. Mas a Bíblia diz que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. O único capaz de mudar o coração do rei é aquele que ora. Porque a Bíblia diz que as nossas orações, elas sobem como incenso suave às narinas de Deus. Então, se a sua oração sobe como incenso suave às narinas de Deus, o que você vai fazer diante do ímpio que você se casou? Primeira coisa que eles tiveram que fazer é o que a gente precisa fazer. Se arrepender. Senhor, eu me arrependo de onde eu caí. Eu me arrependo que eu me uni a um estrangeiro. Porque eu estava afastada dos caminhos do Senhor. Porque uma pessoa que está dentro da casa do Senhor, entendendo que é os mesmos princípios e valores, ela jamais vai se casar com um estrangeiro. Então, talvez leve um tempo para você pegar esse caminho de volta em arrependimento. E às vezes vão precisar de muitas confissões. E às vezes vão precisar de muitas madrugadas. Até que você entenda que o Senhor encontrou morada no seu coração. E depois que você confessar, a Bíblia diz lá em Tiago 5,16, confessem uns aos outros para serem curados, né? Talvez você precise de um líder seu para ele orar por você sobre isso. Depois, o que eles fizeram aqui depois? Eles entregaram ofertas e sacrifícios. Vocês lembram como eu falo sobre a questão de ofertar com propósito? Pois é, tá aí. Que dia você já ofertou por propósito, por arrependimento, em jejum no altar do Senhor, sabe? Porque você simplesmente foi um rebelde, porque você não conhecia a palavra o suficiente para não se envolver com uma pessoa que não era de Deus, para você não se envolver com uma pessoa que tinha os mesmos princípios e valores que você. Volta. Esse povo de hoje estava pegando o caminho de volta. O caminho de volta não é fácil. Às vezes eu tenho até uma brincadeira no encontro católico que a gente faz e eu falo, volta 3 casas. Aqui eles tinham que voltar umas 50 casas. Volta 50 passos, volta 50 casas. Se arrepende de onde você caiu, sabe? Confesse. Com aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Então você vai deixar o quê? Vai deixar o marido? Não. Vai deixar a mulher? Não, gente, não. O sangue de Jesus é capaz de colocar essa pessoa enxertada na oliveira verdadeira. Então você vai voltar em arrependimento. Onde você caiu? Eu caí no dia que eu disse sim por uma pessoa que não era pessoa de Deus para mim.
Você se arrepende, o primeiro passo, às vezes a gente quer orar pela conversão, só que na verdade a gente precisa se arrepender de onde a gente caiu. E ali você se arrepende, ali você se encontra com o Senhor, e ali você restaura a sua aliança. E o seu comportamento, os seus pensamentos, a sua vida, a sua ação vão ser completamente compatíveis com a palavra. Não adianta. Sabe por que as pessoas não restauram o seu casamento? Sabe por que as pessoas não vivem o Kairos de Deus? Porque o Kairos é um tempo determinado. E ele chega, mas às vezes você não consegue viver o Kairos. Você não consegue viver o que Deus tem para você. Porque você até se arrepende de onde você caiu. Você até vai no altar. Você faz, mas você não muda o seu comportamento. Porque, na verdade, se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo, sabe? Então, você não pode aceitar, por mais que você é casado, você não pode aceitar nada do que a palavra proíbe. Isso é ser oliveira verdadeira, enxertada. Isso é quando a oliveira está enxertada. Isso é ser Israel de Deus. Então, se o seu companheiro te proporciona ou te sugere qualquer coisa fora da palavra, você simplesmente não vai aceitar. E ele vai saber que você não precisa falar, porque a tua mentalidade será uma outra mentalidade, sabe? As coisas não vão fazer sentido para você, porque você não vai para lugares, não vai viver coisas, não vai praticar obras que desagradam o coração de Deus. Você não vai tratar o seu cônjuge com falta de diligência. O problema é que a pessoa acha que se converteu, porque aquela pessoa que se converte de verdade, ela se comporta feito um cristão de verdade. Ela se comporta com o padrão alto. Qual é o teu padrão alto? O quanto você tem levantado nas madrugadas de joelho? Esse é padrão alto. O quanto de jejum sai de você? Padrão alto. Quantas ofertas você já entregou no altar? Quantas brechas financeiras você já teve? Quantas pessoas você já ajudou? Como está a sua casa? Um nojo? Um nojo? Casa suja, morada do demônio. Como está o serviço? Eu não vou servir fulano ou a cicrana, porque simplesmente a pessoa não merece, mas você faz para você faz para o Senhor. Como é que estão os escândalos? Por causa de comportamentos diários. Como você se assenta à mesa? Você faz uma oração antes de comer em todas as refeições, agradecendo ao Senhor? Ah, Poliana, ninguém faz, faça você. Ah, Poliana, ele ou ela não vai querer fazer, tudo bem, se abaixa, só um instante. Senhor, eu te louvo por esse pratinho de comida, ele está quentinho na minha frente. Quantas pessoas queriam comer e não pôde? Então eu te agradeço por estar aqui, por ter nos mandado essa comida. Obrigada, Senhor. Obrigada pelo recurso que pude comprar. Obrigada que eu tive forças para fazer o que alguém teve forças para fazer. Eu te louvo por cada sabor que eu vou experimentar aqui. Eu te consagro esse pratinho de comida no teu altar. Em nome de Jesus. Amém. Uma coisa simples. Não gastei o quê? 20 segundos? 20 segundos. 15 segundos. 15 segundos é o que separa o céu e o inferno. 15 segundos é aquilo que vai te separar em ser de Deus ou não ser de Deus. Quando alguém te procura, você está onde? Quando as pessoas querem falar com você, você está fazendo o quê? Alguém já te viu de joelhos? Alguém já te viu prostrados? Alguém já te viu chorando em arrependimento e alguém perguntou o que é? Você fala, eu estou cheia da presença de Deus. Ontem no discipulado a gente viveu um momento tão forte, meu Deus do céu. Eu acho que eu tô chorando até hoje. Foi muito bom. Foi um lavar de almas. E quando terminou o discipulado, eu falei, meninas, eu tô me sentindo leve. E elas falaram, eu também. E a outra também. E a outra também. E ali a gente se sentia leve. E quando as pessoas... Teve uma hora que eu tava no maior chororô, minha irmã teve que entrar aqui no quarto para pegar umas coisas dela para ir embora. E ela me viu chorando, ela deu um sorrisinho do tipo, eu tô vendo que você tá cheia da presença de Deus. Eu tô vendo que você tá chorando pro Senhor.
As pessoas da sua casa te veem chorando de tristeza apenas? Ou elas te veem chorando porque elas sabem quem é o seu Deus e você está feliz porque o teu Deus está falando com você ou Ele está te alcançando? E quando você sai daquele momento, você sai ali para honrar os seus? Ou você sai ali, dá licença que eu orei. Jesus vai te pegar, hein? Eu orei, Jesus vai te pegar. Você sabe. Deus tem muito interesse no seu coração. Deus não se interessa em te ver sofrer, mas Ele quer te ver humilde, alcançado, transformado. As pessoas conhecem Jesus por você. Eu não me esqueço de uma menina que eu encontrei um pouco antes da pandemia. E eu estava no lugar e eu estava falando as coisas que eu falo, que eu sempre falo sobre o reino de Deus. E isso é há muitos anos, real, sim, há mais de 20 anos. E ela pegou e falou assim, Poliana, aí eu virei ela, eu te reconheci pela sua voz. Eu falei, também essa voz rouca, essa mulher que fala alto, como é que fala rápido, como é que você vai reconhecer? Aí ela, Poli, eu tava caladinha aqui no canto, lembrando da faculdade. Eu, ixi, tem tempo, hein? Ela você era a única pessoa que falava do reino de Deus. Eu falei, falava. Do meu jeito, da minha forma, da minha simplicidade, sem o conhecimento que eu tenho hoje, porque isso aconteceu em 2010, a gente está em 2021, final, né? Então foi de 2005 a 2010, então a gente fala aí de 15, 16 anos atrás. Mas uma pessoa que me conheceu há 16 anos atrás, ela se lembrou de Deus, porque ela se lembrou das coisas que eu sempre falei. Nossa, aquilo encheu meu coração de um jeito. E às vezes a gente vai viver no dia a dia, a gente nem lembra. E aí ela falava, Poliana, você era a coisa mais engraçada daquela faculdade. Eu falei, obrigada. Todo mundo só com pensamentos de coisas do mundo e você com pensamentos do Senhor. E às vezes quando eu quero conversar com Deus, eu me lembro de alguém que me apresentou um Deus verdadeiro. E eu me lembro de você. Como você tem marcado as pessoas que estão perto de você? Será que o teu processo de santificação, ele tem realmente te santificado? Será que quando as pessoas passarem perto de vocês, ela vai sentir um pouquinho do céu? Será que quando as pessoas que estiverem em volta, elas vão ser beneficiadas, porque o Deus que está em você, Ele é um Deus que beneficia? Será que quando as pessoas precisarem de você, eles vão encontrar em você um ajudador, um servo? Oi, será? Porque se não for assim, não tem evangelho. Às vezes a gente vive processos tão doloridos que podiam ser evitados. Se a gente realmente fosse alguém de Deus. Você sabia que a mulher virtuosa, ela olha diante do seu futuro e ela sorri? Quanto você tem deixado de sorrir? Eu tenho uma risada larga, eu tenho uma risada alta e eu tenho uma risada espalhafatosa. E eu gosto. Eu não quero mudar, eu não quero ficar me moldando, porque eu tenho essa risada e ela me faz muito bem. Quantas vezes eu já dei uma risada alta aqui? Acho que eu já dei hoje, não. Sei lá, acho que não. Mas eu gosto de ouvir a minha gargalhada. É muito alta. É muito alta e me faz bem ouvir o barulho da minha gargalhada. Vocês acreditam? Eu amo. Sabe por quê? Porque eu preciso olhar para o meu futuro e sorrir. A base, o equilíbrio de dentro de casa não é do homem e da mulher, sabia? Porque a mulher cabe toda a supervisão do lar. Toda. Então a base do sorriso precisa ser o seu. O sorriso é contagiante. Se você está feliz, tranquilo e leve, sorrindo, vai estar todo mundo assim. O problema é que a gente acha que ser de Deus é colocar uma capa de cinzas. Não é assim. Não é assim. Ser de Deus requer uma frequência. Ser de Deus requer uma disciplina. Ontem eu fui fazer um encontro e o encontro demorou um pouquinho mais do que previsto, que a gente teve que
conversar sobre algumas outras coisas também, antes de fazer a fase 2. E aí a gente resolveu, e no final eu estava atrasado para ir trabalhar. E ela virou para mim e falou assim, Polly, eu quero falar uma coisinha com você. Você me dá 2 minutos? Eu falei, dou 2 minutos. 2 minutos é 2 minutos. Quem já está atrasado assim, meia hora, atrasa 32 minutos. E ela falou assim, Polly, eu queria te agradecer. Obrigada pela frequência. Algumas pessoas percebem essa frequência. Eu quero te agradecer, porque eu não entendo como você está ali todos os dias. E não é só no Instagram, é na sua vida real. Eu quero muito te agradecer pela frequência. Eu quero te agradecer porque se não é essa base diária, eu não sei nem como seria daqui para frente. Como? Eu olhei assim, eu fiquei pensativa, porque as pessoas me perguntam sobre a minha frequência e sobre a minha disciplina e como? Muito. E eu respondo sobre frequência e disciplina sempre. E eu respondi uma coisa para ela que foi algo que já estava composto no meu coração. Eu falei, essa palavra se chama gratidão. Para mim, as pessoas são extremamente ingratas. Então, eu ganho algo e obrigada, gratidão, eu tô muito feliz e eu vou viver minha vida. E as pessoas são assim. Elas agradecem, elas são gratas 1 minuto, 10 minutos, um dia, talvez uma semana. Quanto é o tempo da tua gratidão? O tempo da minha gratidão, ela já dura 35 anos. Mas por quê? Porque quando a minha mãe estava grávida de mim, teve um conselho, uma conversa no hospital que ela trabalhava para ela me abortar. E teve várias mães que abortaram porque minha mãe estava com uma doença chamada rubéola, que afetava diretamente o feto, no caso eu, e que eu nasceria provavelmente cega, surda, muda, retardada, sem andar, sem falar, sem pensar. Então, a minha mãe foi a única que não abortou. Ela poderia ter abortado, minha mãe era muito pobre, gente. Minha mãe só não passava fome, ela só não era miserável. Mas ela não podia ir no mercado escolher a comida que ela quisesse. Ela tinha limitação de boca, tinha limitação de vida financeira. Eu cheguei a morar num barraco de fundo, aqui nesse lote que eu moro hoje. Era um barraquinho que chovia dentro, era divertidíssimo, confesso. Eu amava. Só era frio, porque quando chovia dentro ficava bem frio. Então, quando teve um risco severo de desabamento, minha mãe, não, vamos para uma casa alugada e vamos construir uma casa. Essa casa levou muitos anos para ser construída, ela é muito grande. Porque minha mãe queria abrigar de verdade a família, de tanta escassez de moradia que nós já tivemos. A gente dormia e as camas eram juntas. Entre uma cama e outra tinha que ter um balde e tinha que observar, porque se o balde virasse ia molhar as meninas e não tinha onde colocar outro lugar na cama. E eu lembro disso, porque eu achava sensacional eu deitar e do meu ladinho ter uma goteira e aquela goteira cair naquele balde e aquele balde ficar geladinho perto de mim. Gente, coisa de criança é muito divertido. Criança, sabe o que criança tem na cabeça? Nada. E eu não podia levantar à noite, porque se eu levantasse à noite eu podia cair num balde. Se eu caísse no balde eu ia molhar tudo. Se eu molhasse tudo eu levava na boca da minha mãe. Então era muito assim, ó. Tá tudo debaixo de goteira. Era melhor a gente morar na chuva. De tanta chuva que a gente tomava dentro de casa. Era muito engraçado. De verdade. Eu sei que hoje era, meu Deus, que perigo, que coisa louca. Então minha mãe juntou todas as forças que tinha para, construir essa casa que a gente mora hoje. E é uma casa muito boa, é uma casa muito grande. Eu acho que ela adotou exagero, né? E quando eu nasci com os meus ouvidos tampados. E quando eu destampei meus ouvidos, eu comecei a ouvir. E quando eu comecei a ouvir, eu tinha 1 ano e meio. Eu nunca mais parei de ouvir. Eu escuto 99%. O meu ouvido é extremamente sensível. Se para vocês o barulho da chuva é um, para mim é outro. Sabe, eu escuto real. Eu tô aqui, às vezes minha avó tá lá embaixo, organizando meu avô, para começar o dia. E eu escuto cada palavra do que eles vão dizendo.
Às vezes, minha mãe já desce para organizar meu avô, ele precisa de ajuda, e eu escuto cada palavra do que ela fala com ele no banheiro do quarto dele, lá embaixo, e dá para ouvir. Então, às vezes, eu tenho que me concentrar aqui em vocês, porque eu estou ouvindo exatamente a conversa deles, e eles estão longe de mim. Isso tinha 1 ano e meio. Aí eu passo e tem uma doença incurável nos meus pés. Incurável. E eu passo 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 13. Foram 13. Quando eu passei 13 anos sem andar. Sem andar assim, extremamente limitada, sendo carregada no colo. Sendo carregada no colo por todo mundo. Porque era muito mais fácil ser carregada no colo do que andar. E eu não queria usar cadeira de rodas. Acho que nem tinha acesso. Eu sei que eu usei poucas vezes. Eu sei que as pessoas me carregavam no colo. Minha família inteira me carregou no colo até meus 13 anos de idade. Eu era grande, eu era gorda e era difícil para eles. Eu lembro que chegou uma data, minha avó era muito baixa. E chegou um tempo que meu pé ficava arrastando no chão. Então eu tinha que fazer força para o pé ficar para cima. Então eu tinha mais peso no colo da minha avó. Meu Deus, coitada da minha avó. E eu não conseguia andar porque a dor era muito forte. Quando meu pé estava muito aberto, porque meu pé abria, criava uma ferida e saía pus e sangue. E onde eu pisava tinha pus e sangue. Eu estava de tênis e vazava. Eu estava de sapato fechado e vazava. Então onde eu pisava tinha sangue nas minhas pegadas. Isso não foi um dia, foram 13 anos. Até que um dia, eu já contei esse testemunho, eu ia ter que amputar todos os dedos do meu pé porque eles estavam necrosados. Era impossível, me arrastando, fui para a igreja com a minha mãe e ali eu tive uma oração, eu fui curada instantaneamente. Como uma pessoa é curada instantaneamente? Se eu perguntar aqui para vocês quem foi para a igreja, responde se tem alguém aqui. Quem foi para a igreja em um culto? Alguém colocou a mão na cabeça de você, na sua cabeça, no meu caso foi no meu pé, e a pessoa foi curada como eu, instantaneamente. Ali depois, eu tive vários ataques contra a minha vida e eu não morri, nenhum deles. Eu tive trombose, eu tive tumores, eu tive cisto, eu tive que fazer uma cirurgia no meu cóccix e eu fiquei muito tempo sem poder sentar. Depois eu fiz uma cirurgia no meu olho, porque eu era cega. Eu era cega. Eu não via praticamente nada. Era impossível eu enxergar. E me falaram que a doença que eu tinha no meu olho não fazia com que eu conseguisse enxergar. Até hoje eu não tenho eixo central deste olho. O que mais me incomodou nos dias que eu tomei contraste foi porque eu fiquei muito tonta. E eu sei que eu fiquei muito tonta por causa do meu olho. Mas hoje eu não uso óculos. No dia que eu fui operar, tinha um médico que já tinha chegado com uma máquina de um lugar que era a única capaz de operar o meu olho. Que eu não lembro se era de Paris ou de Israel. E eu operei. E cá estou eu. Isso foi em 2009. 2019 fez 10 anos. 2020, eu tenho 12 anos que eu enxergo. Então, eu, Poliana, sou o tipo de pessoa que eu quero falar para vocês que tudo isso daqui não é por causa de mim, é por causa dele. É porque Jesus fez por mim. E a única forma que eu tenho de demonstrar alguma gratidão que ele fez por mim todos os dias, é espalhando as boas novas. Só isso. A única forma que eu tenho de agradecer a Deus por não ter morrido no ventre da minha mãe, ou não ter perdido os meus pés, ou ter ficado cega de verdade, que essa era a tendência, que quando eu chegasse aos 30 anos eu nem veria mais, e hoje eu vejo sem óculos. Ou que Deus não me deixou ter câncer por causa do uso de anticoncepcional, porque eu fui enganada pelos médicos, eles falavam que eu tinha que tomar e eu não tinha, e eu tomei muito tempo, e isso me deu várias coisas, inclusive trombose, porque eu não morri no centro cirúrgico quando eu tirei trombose da panturrilha, dos 2 pés, do cotovelo. Vocês já viram alguém com trombose no cotovelo por causa do uso de anticoncepcional? Eu tive. Porque Deus fez, Deus faz e Deus fará.
todos os dias. Então eu vou para academia porque eu penso, nossa, ele cuidou tanto do meu corpo, quando eu tinha muita tristeza com o meu corpo, ele me deu de presente cirurgias. Vocês sabiam que eu nunca paguei uma cirurgia plástica? Aliás, eu paguei a da mama, paguei um valor bem reduzido, porque eu não achei justo eu ganhar. Mas os médicos, e não foi só um médico, ele olhava para mim e falava assim, eu não sei, eu vou te dar uma cirurgia plástica. Assim. Mas é porque eu queria muito fazer plástica, eu não tinha dinheiro para nada, nada. Já contei esses testemunhos aqui. Eu fui com a minha mãe para ela operar o nariz. Eu nunca contei esse do nariz, depois eu vou contar. E eu falei, nossa, eu queria meu nariz. E o médico olhou assim. Você quer mesmo? Eu falei, eu quero. Ele, então eu vou te dar. Meu nariz era horroroso. E ele é lindo. Nem é tão lindo assim, não é pra você, tá? Porque é pra mim. Que eu tinha aquele nariz de árabe. Nossa, porque eu tenho ascendência árabe, né, gente? Dá uma cena. Então eu tinha aquele narigão assim, eu tinha uma bola aqui na... Nossa, gente, me incomodava demais. Quando terminou meu processo cicatrizatório, eu chorei um tempão. Eu falei, meu Deus, como é que Deus é capaz de dar esse presente pra mim? As pessoas olham pra mim e elas falam assim, eu duvido que você fez cirurgia plástica, seu nariz é muito natural. Eu falo, é porque foi um exército de anjos fazer pra ficar natural e dar certo, né? Sabe? Eu ganhei. Tô te falando, a única cirurgia que eu paguei com um preço bem reduzido foi o silicone. Porque Deus, ele queria que eu fosse um testemunho. Ah, é vaidade. Não, não é. Eu precisava daquilo. Eu nunca me vesti de forma com que o meu corpo falasse na frente do que eu sou. Era mesmo pra mim. Era porque Deus sabia que eu precisava ser confortável para poder espalhar as boas novas. Então, como é que eu agradeço uma plástica que eu não tinha dinheiro, não tinha uma arruela furada, não tinha nada, não sabia nem como comprar remédio pós-cirúrgico. Todos os meus pós-cirúrgicos foi um desafio comprar remédio, porque é muito remédio, né, gente? Então, assim, aí você ganha cirurgias de 20, 30, 40 mil de Deus. Literalmente, os médicos olhavam assim pra mim. Você quer? Então tá, eu vou te dar. Quem que faz isso, gente? Então, é por isso que eu acordo todos os dias, eu faço o que tem que ser feito, que eu sou grata a Deus. E a minha forma de demonstrar gratidão a meu Deus é espalhar as boas obras, é ter uma vida saudável, é ir pra academia. Para mim, uma pessoa que não cuida da saúde, uma pessoa extremamente ingrata a Deus, porque Ele nos deu essa vida. Enquanto vida eu tiver, eu preciso dizer não. Eu preciso dizer não a todos os manjares que me forem estabelecidos. Não que eu não vá comer, eu como, mas que a maioria das vezes eu falo não. Porque eu sou grata. Porque Deus fez, Deus faz e Deus fará. Para mim, é a maior prova de ingratidão de uma pessoa. É ela chegar, estar viva e não estar cuidando da sua saúde, porque mostra para mim que ela não valoriza o que Deus deu. Juliana, Deus não me deu nada. Você tá aí, você tá ouvindo essa live? Ele deu. E você não faz o mínimo, que é cuidar da sua alimentação e da sua saúde. Isso é ingratidão. Isso demonstra que você é uma pessoa que não quer um padrão alto. Quando eu vou pra academia, quando eu me esforço, as pessoas acham que eu amo academia, mas eu não amo, eu não gosto. Só que eu vou todos os dias. Sabe por que eu vou todos os dias? Porque eu tenho vida e força pra ir, eu tenho um pé. Ontem eu fui fazer um exercício na academia e meu dedo parecia que tava rasgando. E eu voltei a história, eu voltei os meus tempos. E eu tive a mesma sensação de quando eu era criança e no início da minha adolescência, que eu andava e meu pé rasgava. E aí eu abri, eu olhei meu pé, eu falei, não tem nada, foi só uma impressão. E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, quantas vezes eu já senti essa dor insuportável na minha vida? Não foi nenhuma nem duas vezes. Então o mínimo que eu posso fazer, o mínimo, isso é o mínimo, é agradecer a Deus por ter saúde e ir pra academia. Chegar, fazer, sair, acabou. Chegar, fazer, sair, acabou. A minha cabeça, ela tem uma sequência, só vai. Eu chego, faço, acabou. Chego, faço, acabou. Chego, faço, acabou. Chego, faço, acabou. Chego, faço. E ali eu já venci.
35 anos. Eu não como açúcar em prática, eu não como pão em prática diária, eu não como besteiras em prática diárias. Eu jamais abro um biscoito, um salgadinho, sabe? Se eu quiser comer um salgadinho, então eu vou esperar um dia específico. Eu vou falar, eu vou comer um salgadinho, um biscoito no dia tal. Aí eu como. Eu sou biscoiteira, então eu gosto de biscoito. Então eu vou comer biscoito quando for um café, então aqueles biscoitos diferentes. Pronto. Eu vou fazer isso, então é programado. Tudo que eu faço é programado. Porque, em regra geral, eu tô cuidando do que Deus me deu de presente. Ele investiu demais em mim. Eu poderia ser cega, eu poderia ser surda, eu poderia não ter função cognitiva. E é engraçado e curioso que eu sempre faço esse checklist da minha vida, e eu tava lembrando que eu nunca tirei uma nota menos do que 10 em trabalhos que eu já fiz. Sempre 10. Nunca menos do que 10. Era uma disputa para estar com a pole, porque eu não tinha paciência para as pessoas. Eu falava assim, não, o negócio é o seguinte, eu vou fazer o trabalho, a gente conversa, e aí eu apresento e todo mundo tira 10. Então tá bom, vambora, e pronto. Todo mundo tirava 10. Sempre fui assim. Quem tá comigo na faculdade, no ensino médio, no ensino fundamental. Eu conheço pessoas que falam pra mim que eu salvei a vida delas na faculdade, sabe? Eu trabalhava, eu estudava, mas era uma coisa minha, da minha mente. Eu conseguia fazer. Eu conseguia passar cola a passada inteira. Coisa feia, né, gente? Mas eu passava. Vocês acreditam nisso? Meu Deus, como é que eu passava cola a passada inteira? Tipo assim. Mas era. Fazia de todo mundo, e fazia os deveres de casa, todo mundo correndo, e fazia 50 letras, enquanto a professora estava chamando os números, eu fazia o dos outros, para ajudar, para ser divertido, e a gente ali resolvia aquela demanda. E o que você tem feito, ó Deus, que deu a você de presente a salvação? Você está chorando o dia inteiro de tristeza? Você está com cara amarrada? O que você faz para demonstrar a Deus que você é grato porque você está vivo, que você é grato pelos benefícios que Ele te concedeu, que você é grato por ter filhos? Quantas pessoas queriam ter filhos e não têm? Eu queria ser mãe e eu não tenho filhos. Quantas pessoas queriam estar no seu lugar e a única coisa que você sabe fazer é ser ingrato? Eu não tenho a menor possibilidade de ser ingrata a um Deus que fez tanto por mim. Tem um texto lá em Jeremias que ele diz que a memória, a gente tem que trazer aquilo que nos dá esperança. Sabe aqueles dias que eu tô tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, tão triste, que a única coisa que eu vejo na minha frente é tristeza? Eu começo a relembrar o que Deus fez por mim, os benefícios que Deus me deu. Olhando, não consigo lembrar nada. Você chegou até aí, você tá vivo. Temos quase 700 mil mortos no último ano por uma doença. Existia alguém que queria estar no seu lugar. Com certeza existia. Todo mundo fica triste. Eu fico muito triste. Todo mundo chora. Todo mundo sente dor. Mas nada disso pode apagar a gratidão no seu coração. As pessoas gostam de ficar falando gratidão, isso me irrita. Porque gratidão é quando eu mostro a Deus boas obras. E mostrar a Deus boas obras para mim, espalhar o Evangelho, é ter uma vida de caráter, é ter uma vida coerente, é ter uma vida em que as pessoas vão olhar e vão falar assim, não, aquela ali é crente, aquela ali não mexe, não conversa sobre essas coisas com ela, não. É quando as pessoas vão te olhar, elas vão ver que você é. Então, para finalizar, que esse live precisa finalizar 1 hora, eu queria que você repensasse o que você tem feito diante da sua vida. Eu queria que você repensasse qual é o evangelho que você tem apresentado às pessoas. Às vezes a gente se acha o crente, porque a gente conhece o evangelho, as pessoas à nossa volta não. Mas eu queria saber se as pessoas que estão perto de você, elas nunca vão conhecer o evangelho, porque precisa que alguém apresente. E o seu cônjuge, ele nunca vai conhecer o evangelho? Só porque você está ferida? E a pessoa que está perto de você, ela nunca vai conhecer o evangelho? Só porque você está ferido? Qual é o padrão que você tem mostrado para as pessoas? Aqueles abandonaram.
o pecado, apresentar uma confissão a Deus e apresentar um sacrifício de oferta. O que você tem feito sobre os seus pecados? Você se acha mais santo porque você conhece a verdade e as pessoas não? E você julga as pessoas porque elas não conhecem a verdade? Ou você tem misericórdia dessa pessoa? Quando você olhar para o miserável, não é um miserável financeiro que eu falo, tá? É um miserável de comportamento espiritual. Você olhe para ele com misericórdia porque é assim que Deus olha para ele. E é assim que Deus olha para você. A quem muito é dado, muito é cobrado. Deus me deu muito. Eu não tenho como fazer outra coisa a não ser o que eu faço. Porque eu sei que um dia ele vai falar, nossa, eu não fiz tanto por você na terra. O que você fez? Eu falei, Senhor, eu espalhei o teu evangelho a toda criatura. Eu tive um comportamento no qual as pessoas quisessem conhecer Jesus. Quando as pessoas olhavam para mim, elas lembravam de Jesus. Tá bom, filha. É isso que eu quero ver de Deus. Só, mais nada. Todos os meus atos, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos, todo o meu comportamento, ele não está fixado aqui. Ele não está fixado nas coisas deste mundo, porque isso aqui tudo passageiro. Eu não sei quanto tempo me resta. Mas eu sei de uma coisa. Aonde eu pude, onde eu posso chegar, eu vou chegar. Onde a palavra tiver que chegar, ela vai chegar em uma pessoa que tinha um futuro condenado a ser muda. O evangelho é espalhado de forma graciosa. Quando todo mundo disse que eu não ia falar, com 9 meses de idade, eu comecei a falar. Eu falei antes que a minha irmã do meio. A minha irmã, ela tinha ela nasceu, né? Fez a gestação 3 meses na minha frente, quando minha mãe engravidou. Então, quando eu nasci, ela já tinha 1 ano. Não? É. E eu ajudei ela a falar. Com 9 meses de idade eu falei e eu andei. Uma pessoa que estava condenada ao fracasso. Deus faz tudo isso. E vocês acham que eu não vou ser grata? Ah, Deus fez, Deus me livrou. E o que você tem feito por isso hoje? Não era para você ser assim. O mínimo que eu posso fazer pelo Senhor é ser alguém de Deus. O mínimo que você pode fazer pro Senhor é ser alguém de Deus. Para de julgar quem está do seu lado. Para de apontar quem está do seu lado e seja de verdade um cristão. Para com isso. Mulher adora ser julgadora. Ela adora o julgamento. E isso é uma idolatria. Porque você é mais santa que o outro, porque o outro faz pecados que você vê e os pecados que as pessoas não veem os seus. Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu te louvo por essa chuva. Eu te louvo por tudo, Senhor. Eu te louvo por estarmos vivos. Eu te louvo por termos a oportunidade, a rica oportunidade de espalharmos o Evangelho. Eu te louvo por cada um dos teus benefícios. Eu te louvo, Senhor, porque através do sangue de Jesus, o Senhor nos livrou dos nossos pecados. E por isso a gente pode espalhar as boas novas. E por isso quem está por perto pode nos conhecer, te conhecer através de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por não desistir de nós nenhum dia. Em nome de Jesus. Amém. Jesus morreu na cruz por mim e por você. Ele não desistiu de você e ele não desistiu de mim. Não desistiu. Aí eu te pergunto, o que você tem feito pelos benefícios que você tem ganhado de Deus? Você podia estar morto. Você podia estar muito pior, mas Deus te livrou. Então para de olhar para o miserável com um olhar de miséria. Eu nem sei se está funcionando. E começa a olhar para ele com um olhar de misericórdia. É isso. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 5h45, a gente está aqui para começar um novo livro. Então eu estou com muita expectativa de chegar o dia de amanhã, que vai ser muito legal. Fica com Deus e até amanhã.